Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite, alegria estarmos juntos, mais uma vez, no nosso curso sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Hoje, com muita alegria, nesse dia 26 de agosto, nós queremos recordar a festa no Carmelo da transverberação da nossa Santa Madre, Teresa. 2 anos antes de ela fundar o Carmelo San José, no Carmelo ainda da Encarnación de Ávila, um Carmelo que fica fora das muralhas da cidade, um enorme Carmelo, não é? Ela teve a graça de Deus de receber a transverberação. Então, celebramos hoje, não é, esta data, 455 anos desse acontecimento extraordinário. Era Deus preparando o coração da Santa Madre para a reforma, né, das carmelitas. Então, 2 anos antes ela recebe essa graça, 2 anos depois, ainda nas Sextas Moradas, né, Santa Teresa funda o Carmelo San José de Ávila, já menorzinho, dentro das muralhas, e escreve o seu livrillo, o livrinho, que é o Caminho de Perfeição. Bom, nós estamos aprendendo com a Santa Madre a rezar. Só que eu gostaria de recordar uma coisa para vocês. Santa Teresa não é sistemática, né? Ela vai escrevendo, como se diz, currente calamo, né? Ao correr da pena. Então, ela não sistematizou as várias formas de oração por uma razão muito clara. Veja, por que é que ela escreveu o Caminho de Perfeição? Ela escreveu o Caminho de Perfeição para monjas que já tinham iniciado a vida de oração, não é? Já tinham oração vocal, todas elas já sabiam que era meditação, que são os primeiríssimos passos, né, da oração. Por isso, essas coisas assim, muito iniciais, ela não enfatiza demais, a não ser que aquilo seja uma coisa que criou conflito, ou seja, que o seu método de rezar não seja aquilo que é o método que os teólogos ou entendidos da época pareciam descrever. Então nós vimos ontem, quando eu falo de oração vocal, ela diz, bom, oração vocal tem que ser oração mental, né? Porque a gente tem que ter a atenção, tem que ter consciência daquilo que eu estou dizendo, que estou falando. Então por isso ela se deteve nisso. Agora, com relação à meditação, né, onde é que nós vamos encontrar no Caminho de Perfeição alguma coisa sobre a meditação? Né? Bom, a primeira coisa ela diz algo que nos surpreende. Lá no início, né, do Caminho de Perfeição, ela diz assim, ainda na parte em que ela fala das virtudes, no capítulo 16. O número 3 ela diz: perguntareis, minhas filhas, para que vos falo em virtudes? Já há tantos livros que as ensinam, só quereis saber de contemplação. Ou seja, as monjas de São José pediram, Madre, fala-nos de contemplação, como é que a gente chega lá na contemplação? E lá vai Santa Teresa começando a falar de virtudes, né? Falar de humildade, de caridade fraterna, de desassimento, nunca me vem a palavra em português, né? Desapego, né? E assim por diante. E tudo bem, aí ela disse, e a senhora vai falar quando de reza? Nós queremos contemplação, fala para nós, os êxtases místicos, como é que a senhora foi transverberada, fala tudo isso, conta para nós a fofoca da história. Ela não quer saber de falar disso, ela diz assim, tratando-se de meditação, olha só que surpreendente. Ou seja, se eu estivesse escrevendo para vocês um livro sobre meditação, seria possível falar e aconselhar que todas a façam, mesmo sem ter virtudes. A meditação é o meio para alcançar todas elas. Começar a meditar, para nós cristãos, é questão de vida ou morte. Ninguém, por perdido que esteja, deve deixar a meditação
quando Deus o convida a tão grande bem. E isto já escrevi em outro lugar. É uma citação clara do livro da vida, no capítulo 8, e do livro da vida, no capítulo 19. O mesmo escrevem muitas outras pessoas versadas no assunto. Eu, por certo, não o sou, Deus bem o sabe. Então vejam, a Santa Madre não quer tratar nesse livro de meditação. Ela já falou em outros lugares. Meditação é necessário, porque com a meditação se adquire virtudes. Então do que é que ela está falando? Ou seja, ela vai ensinar a rezar. É que ela quer levar as carmelitas para uma oração superior, que é aquela que nós vamos ver, não é, amanhã, a oração afetiva, que depois vai gerar o recolhimento ativo, ou oração de simplicidade, como queira chamar, depois o recolhimento passivo, que começa a vida mística, etc. e tal, a oração de quietude, e assim por diante. Então ela vai caminhar e ensinar os graus de oração superiores. Na verdade, o livrinho, ele mira esses graus de oração que estão lá em cima. Esses aqui embaixo ela vai passando assim, só aquilo que é realmente conflito, não é? Então, aqui ela disse uma coisa muito interessante, que já então nos diz o que é que a meditação tem de diferente da oração vocal que nós falávamos ontem, né? Na oração vocal, nós pedimos a Deus as graças necessárias para a nossa salvação. Pedimos, sobretudo, a fé. Não é? Você diz assim, mas padre, eu não tenho fé. Como é que eu vou pedir a fé? Bom, se você está pedindo a fé, é porque alguma fé você já tem. Na verdade, se você faz uma oração, Senhor, dai-me fé, é porque alguma fé você já tem. Na verdade, o que você está pedindo é aumentar a fé. Então, nesse primeiro passo na oração vocal, né, é essa realidade de desenvolver a fé. E desenvolvê-la, né, cada vez mais no pedido. Agora, a fé agora passa para uma outra fase. A fé na oração, na meditação, esse tipo de oração chamado meditação, ela tem a ver com deixar-se atrair pela beleza de uma verdade. Aqui está a coisa, é a fé, mas a fé já se une aqui à vontade. Então eu vejo uma verdade, é o intelecto. Então aqui existe necessariamente na meditação uma parte intelectual. Pois bem, o intelecto, eu vejo uma verdade. Ao ver esta verdade, eu vejo que ela é bela. Eu vejo que ela é boa. Então, o que acontece? Ao ver isto, entra em ação necessariamente a minha vontade. Não é? A vontade, ela se sente atraída, não é? Por esta verdade, por essa beleza extraordinária que está lá diante dela. E ao se sentir atraída, brota aí uma coisa chamada afeto. Então ninguém pense que meditação é uma elucubração mental, senão a gente não distingue a meditação como método realmente de oração, forma de oração, grau de oração, daquilo que é um estudo. Vou estudar teologia, estou estudando as coisas de Deus, etc, etc. Não necessariamente o estudo da teologia é a oração. Pode ser, se você for um teólogo santo que realmente quer, pode ser, mas não necessariamente. Quantas e quantas pessoas, ao estudar as coisas de Deus, exatamente porque não tem este espírito meditativo e orante, tomados pelo orgulho, né, se incham. A meditação é o contrário. O primeiro ato da meditação é você humildemente olhar para a beleza daquela verdade, aquela luz não somente ilumina, ela aquece,
o coração. Você vê uma verdade que aquece o seu coração e aquilo você fica afetivamente tocado. E por que você fica afetivamente tocado? Você então precisa tomar resoluções. A coisa precisa ser efetiva. Então aí, digamos, nós temos uma descrição básica daquilo que é esse método de oração chamado meditação. A meditação, você pega uma verdade para roer, não é? Aquela verdade de fé, pode ser um episódio da vida de Jesus, uma página do Evangelho, pode ser a vida de um santo, pode ser um escrito espiritual. E você vê que, na leitura, você vê que de repente aquilo te alimentou, aquilo te disse algo, e iluminou o seu interior, você fica ali iluminado. E aquela verdade bela, que brilha, que ilumina, ela também aquece, ela toca a vontade, ela toca o coração. Então, portanto, aí você já não está somente na fé, você está na caridade. Porque ali, de fato, aquilo faz arder uma chama de caridade, você deseja aquilo. Você vê a beleza, brota no seu coração a gratidão, né, daquela verdade que você está meditando, mas também, claro, você vê a sua miséria e você vê como você tem que tomar decisões, tem que ter propósitos. Então, assim, basicamente a meditação é isto, né? Basicamente a meditação é isso. E é por isso, então, que Santa Teresa diz, né, que pode-se fazer meditação sem virtudes. Então, a gente tem que tomar cuidado com esta frase dela. Não quer dizer que eu deva estar fora do castelo, ou seja, em estado de pecado. É que nós estamos falando de uma santa, né? Algumas pessoas, quando leem o livro da vida de Santa Teresa, ficam imaginando, sei lá, que pecados que Santa Teresa terá cometido, porque ela fala, né, que eu sou mulher e ruim, né? Eu sou mulher e além de ser mulher, sou ruim. Então fico imaginando, mas que pecados terá cometido ela para dizer que ela é tão pecadora, tão ruim, etc e tal, tão incompetente, meu Deus do céu. Bom, porque ela é santa. Provavelmente Santa Teresa é como Santa Teresinha no Menino Jesus, nunca cometeu um pecado mortal na vida, né? A gente olha para a vida dela e não encontra nenhum pecado mortal. No entanto, ela vê a sua pequenez e quer adquirir virtudes. Então, não contradiz aquilo que nós dissemos até agora. Ou seja, tem que haver uma certa reforma de vida, se você quer verdadeiramente fazer uma meditação. Por quê? Atenção, e aqui eu advirto, essa é a experiência que os diretores espirituais têm. Uma pessoa que, com orgulho, sem conversão, se põe a fazer meditação, aquilo mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque, na verdade, ela pega as verdades de fé e distorce tudo conforme a sua visão pecaminosa. É por isso que não é possível fazer teologia sem uma verdadeira busca de santidade. Não é? Não digo que o teólogo precisa ser santo. O teólogo não precisa ser santo, mas ele precisa buscar a santidade. Isso não tem dúvida nenhuma. Porque senão, se ele não tem, é como os filósofos, né? Se até os filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, diziam que não é possível fazer filosofia sem ter virtudes, imagine agora fazer teologia sem ter virtudes, né? Seria um absurdo. Então a mesma coisa, a meditação. Se a pessoa não tem um mínimo de conversão, de vida de virtudes, né? Não dá para fazer meditação porque ela vai distorcer aquelas verdades de fé. Só tem um jeito de você aprender uma verdade, é você ser humilde. Ser tão humilde que você, mesmo sendo um grande teólogo, aceite
que um santo analfabeto te ensine e diga: aquele santo analfabeto é mais sábio do que eu. E aí você enxerga a verdade de Cristo na vida daquela pessoa. Mas isso daí, né, você precisa ter realmente conversão. Então, vejam só. Aqui é que está a coisa. Então, Santa Teresa, né, nos fala claramente que meditação, né, ela faz adquirir virtudes por causa desta parte aqui, que ela, né, a vontade atraída pela beleza, afetivamente, ela então tem propósitos efetivos. Agora, isto, dentro do universo teresiano, tem algumas características que seriam importantes a gente notar, que é o fato de que Santa Teresa, quando faz meditações, ela tem algumas coisas que ela predilige, ou seja, ela ama mais essas coisas. E que coisas são essas que ela ama? Principalmente a humanidade de Cristo. Ou seja, meditar sobre cenas da vida de Cristo, né? Os mistérios da vida de Cristo. Então ela diz assim, nas Sextas Moradas, no capítulo 7º, número 10, ela diz assim: chamo de meditação, veja, é uma espécie de definição teresiana da meditação. Chamo de meditação o discorrer muito com o intelecto da seguinte maneira. Vamos lá, ela vai descrever como é que ela medita. Começamos a pensar na graça que Deus nos concedeu em nos dar o seu único Filho. Então, veja como ela já começa vendo a graça de Deus que vem no Filho encarnado. A primeira coisa é a encarnação. E não paramos aí. Avançamos para os mistérios de toda a sua gloriosa vida. Então você vai passando pelos mistérios da vida de Cristo. Ou meditando na oração do horto, o intelecto não se detém até a pregação da cruz, ou ainda escolhemos uma passagem da paixão, por exemplo, a prisão, e percorremos esse mistério considerando detalhadamente as circunstâncias que nele se oferecem para refletir e sentir, como a traição de Judas, a fuga dos apóstolos e tudo mais. E essa é uma oração muito meritória e admirável. Número 11. Creio ser esta a oração de quem foi levado por Deus a coisas sobrenaturais e a perfeita contemplação. Tem razão em dizer que não a pode fazer. Ou seja, se você está na perfeita contemplação, ela já está dizendo, veja, é bem diferente da meditação. Porque a contemplação, a meditação, ela é discorrer, né? O que é que é diferente, o que é a característica básica, o que é que distingue a meditação de todas as outras formas de oração? É que é uma aplicação do intelecto de forma discursiva, né? Discursiva, ou seja, você pega o osso daquela verdade lá e você vai discorrendo, você vai, né? Pode usar a palavra raciocinando. Os santos padres usam a palavra ruminando, não é? Ruminando. Então, você rumina aquela verdade. Vocês, quem entende alguma coisa de oração, já entende perfeitamente que eu estou falando aqui de meditação, mas você poderia muito tranquilamente chamar isso de Lectio Divina, não é? Porque é a mesma coisa, basicamente. A única coisa é que a Lectio Divina, ela, tecnicamente, essa palavra Lectio Divina é usada somente para a Sagrada Escritura, enquanto a meditação é mais ou menos a mesma coisa, com métodos diferentes, às vezes, dependendo dos manuais. A meditação versa também sobre outras realidades, além da palavra de Deus. Mas esse discorrer é que distingue a meditação da contemplação, porque a contemplação ela é intuitiva, ela é né? Pode acontecer que a pessoa que começa a meditar, Deus lhe concede no final uma contemplação, né? Mas a meditação ela é mais
ruminativa. Tá? Pois bem. Então, o fato, porém, é que nem todo mundo consegue meditar. Vocês lembram daquela coisa de que existem intelectos um pouco rebeldes, não é? A própria Santa Teresa passou por essa dificuldade. No capítulo 17 do Caminho, ela diz assim no número 3: passei mais de 14 anos sem conseguir nem ainda meditação, a não ser mediante uma leitura. Haverá pessoas no mesmo caso. Outras mesmo com leitura não podem meditar, mas rezar vocalmente detém-se em certas palavras. Então, cada um tem um pouco a sua fase. Santa Teresa aqui está dizendo, veja, não vamos forçar a barra da meditação se você não chegou lá. Eu passei 14 anos que eu não podia nem meditar, eu só fazia leituras, né? E é evidente que essas leituras não eram somente leituras, eram também coisas que levavam à oração. Ela diz, por exemplo, no Livro da Vida, no capítulo 4, número 8, ela diz assim: quem não consegue agir com o intelecto precisa de mais pureza de consciência do que quem o faz. De fato, quem medita sobre o que é o mundo, sobre o quanto deve a Deus, os muitos sofrimentos de Cristo, o pouco que realiza a seu serviço e o que o Senhor concede a quem o ama, tem como defender-se dos pensamentos, das ocasiões e dos perigos. Porém, quem não pode tirar proveito disso, se expõe a maior risco e precisa se ocupar muito da leitura. Então, ela está aqui dizendo, no capítulo 4 do Livro da Vida, está descrevendo exatamente o que ela passou por esses 14 anos que ela está dizendo aí, no caminho de perfeição. Ou seja, ela não conseguia meditar. Então ela se detinha mais na leitura do que na meditação, que na verdade é um passo anterior, né? Então, sendo assim, o que é que nós podemos dizer? Né? Olhando para o básico daquilo que é a meditação, nós podemos dizer que existe uma fase preparatória para a meditação propriamente dita, que é a leitura. Esta leitura, ela deve ser vivida espiritualmente. Não é ler como quem lê um jornal. É ler como quem sabe que está recebendo uma palavra de uma pessoa. Lembrem aquela definição de oração de Santa Teresa, né? É tratar de amizade com quem eu sei que me ama. Então, se eu não estou podendo discorrer muito com o intelecto sobre aquilo lá, mas pelo menos eu estou ouvindo a pessoa que me ama falar. É a leitura. Esta leitura, então, desemboca na meditação. Mas é importante recordar o seguinte: hoje em dia nós temos muita facilidade de livros, então a gente faz assim, né? Pega um livro, lê um pedacinho, vai, medita. Depois lê outro pedacinho, vai, medita. Lê outro pedacinho, vai, medita. Os antigos não faziam assim, porque eles não tinham tanta facilidade de livro. Na verdade, os antigos, eles tinham uma dificuldade, que era que eles ouviam a palavra de Deus uma vez. E este ouvir a palavra de Deus uma vez, né, simplesmente lhes dava essa possibilidade de guardar aquilo, né? Eles eram pessoas que retinham no seu coração as coisas muito facilmente. Eles tinham mais memória do que nós. Então, a leitura era feita assim, né? A pessoa lia e, lendo, ela então podia ruminar. Então, a meditação como segundo passo depois da leitura, não é? É uma realidade de mais comigo mesmo. É fechar os olhos e meditar e pensar.
e ir discorrendo. Aí aquela verdade me ilumina, brota o afeto, não é? Eu tomo resoluções. Então esse passo, não é, que está aqui. Bom, vejam, Santa Teresa faz isto com muita tranquilidade, não é? A respeito de vida de santos, de livros de oração. Ela gostava muito de livros de oração. Ela mesma, na sua história, na sua vida, não é? Ela mostra a dificuldade que ela tinha, não é? Que colocando os livros, ela teve que entregar os livros para a Inquisição, então não pôde mais, né, fazer a sua meditação com aqueles livros. Ah, que pena. Aí Jesus aparece e diz para ela: eu vou ser seu livro. Eu vou ser o seu livro. Mas ela tinha os evangelhos também. Veja, o capítulo 37. Né? Perdão, peguei errado. Capítulo 21. Capítulo 21. Ela diz assim, no número 4. Durante toda a minha vida, afeiçoei-me às palavras do Evangelho. Elas me recolhem mais do que os melhores livros. Nem tenho vontade de os ler, especialmente quando os autores não são muito aprovados. Então vejam a santa, aqui no Caminho de Perfeição, dizendo o quanto ela se afeiçoou às palavras do Evangelho, né? O quanto o Evangelho para ela era importante. Bom, sendo assim, vem a pergunta: existe um método de meditação propriamente teresiano? Não é porque vocês vejam, vocês forem ver aqui no Teologia da Perfeição Cristiana, do Royo Marim, assim, dá até vertigem de ver o tanto. Ele faz uma espécie de resumo histórico dos métodos de meditação. Começa lá atrás com Cassiano, aí São Bernardo, Hugo de São Vítor, Guido Cartucho, aí depois começa no século XVI com Frei Luís de Granada, São Pedro de Alcântara, Padre Jerônimo Gracián, que foi o superior de Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, com aquele método enorme de Santo Inácio, São Francisco de Sales, Afonso de Ligório, né? O método de São Sulpício, e assim vai. Então, diante de tantos métodos, vejam, o importante não é o método. Então, a gente deveria aqui, com relação à meditação, deveríamos tomar uma espécie de cautela, de equilíbrio, né? Es modus in rebus, vamos com calma. Nem ficarmos, né, livres assim ao Deus dará, né? Simplesmente sem que a gente tenha pelo menos alguma noção do que vai fazer, e nem ficarmos presos dentro de um engradado, porque pode acontecer que Deus esteja nos movendo, nos tocando num momento da meditação e eu perco aquele toque da graça, porque não, eu tenho a listinha aqui, eu tenho que levar a listinha até o fim do método, eu vou ficar preso ao método. Não. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então a pergunta é: existe um método de Santa Teresa? Bom, Santa Teresa não escreveu nenhum método. Mas os especialistas em Santa Teresa afirmam que, na época da santa, ela ensinava a meditar e isso daí foi um pouco assim sendo colocado no papel, né? Pelas pessoas que depois da morte dela. Então, nós temos esse livro aqui no Brasil, O Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila, mestra de oração e doutora da Igreja, escrita pelo Frei Pedro Paulo de Bernardino, carmelita. Na página 119, né, ele coloca o método carmelitano. Ele diz assim, veja, existe uma primeira parte que é chamada preparação. A preparação, junto com a leitura, na verdade,
é uma espécie de introdução na meditação propriamente dita, não é o corpo da meditação ainda. Em que consiste essa preparação? Bom, nós já vimos em que consiste, né? Santa Teresa diz claramente, olha, você está sozinha, procure companhia, não é? Então, você vai e se coloca a sua pessoa diante de Deus. Depois, ou seja, eu aqui e Ele que me faz companhia. E aqui é evidente que então nasce duas coisas, um ato de humildade e um ato de adoração. Quando eu estou aqui, humildade. Deus está lá, adoração. Então isso faz parte, né? É a coisa de ligar, digamos assim, a minha alma, né? com o coração de Cristo. Tem que ter esse ato inicial. Aí, a partir disso daqui, vem a leitura. Essa leitura já é um ato de fé, porque eu escuto aquilo como sendo uma palavra que vem do alto, uma palavra que vem de Deus. Não é? Então, muito bem, essa leitura, ela, na verdade, está me dando aqui o alimento, né? Como se estivesse comendo. Os santos padres depois usam a ideia de ruminar. O que é ruminar? Né? A vaca come e cai numa parte do estômago. Aí depois ela descome, né? E volta para a boca e ela vai ruminar e aí vai para o estômago de verdade, onde vai ser digerido. Muito bem. Este descomer, digamos assim, e ruminar é a meditação, que na verdade é o corpo da oração, onde acontece a meditação e depois a contemplação. Não é? Ou seja, a contemplação é, na verdade, uma parte mais mística, poderíamos dizer, em que você cessa aquele arrazoado da meditação e você começa a ver com um olhar só. E você se deixa, né, tocar por aquilo lá. Aí, esse é o corpo da meditação praticamente. Aí vem ainda uma parte conclusiva, né, em que você tem uma parte de ação de graças, por quê? Porque se Deus te concedeu graças, você tem que agradecê-lo, né? Um oferecimento e a súplica. Na verdade, essa parte conclusiva aqui, ela não é tão importante. O importante é ficarmos aqui nesse texto, digamos assim, nessa parte central, meditação e contemplação. Em que consiste a ação de graças, oferecimento e súplica? Bom, você precisa agradecer a Deus, tomar resoluções, né? E depois pedir a Deus que te ajude nessas resoluções. Tudo isso é uma realidade muito importante que dentro da nossa vida espiritual faz com que a gente adquira virtudes. E aqui, claramente, as virtudes principais que a gente tem que adquirir são as virtudes teologais. Né? Eu coloquei esse método aqui simplesmente por respeito, digamos assim, historiográfico, né? Com relação a essa coisa de dizer, então, tem um método carmelitano, não tem um método carmelitano, etc. Mas eu gostaria um pouco aqui de transcender a limitação histórica de Santa Teresa e indicar para vocês o grande especialista de Santa Teresa, que é o dominicano Frei Reginaldo Garrigou-Lagrange.
Ele, no seu livro As Três Idades da Vida Interior, na segunda parte do livro, que é a purificação da alma dos principiantes, tem um capítulo dedicado à oração dos principiantes. E se você for ver, né, que é o capítulo 18, a oração mental dos principiantes e sua progressiva simplificação. Se você for ver, o que ele está chamando aqui de oração mental dos principiantes é exatamente o que nós chamamos de meditação, né? Quais são os atos essenciais dessa oração que ele vai descrever, né? É aquilo que eu dizia no início do programa. O intelecto e a vontade são as duas asas. E o sopro do Espírito Santo vai fazer então com que o pássaro, né, possa alçar voo. Como é que o intelecto e a vontade vai agir? Muito bem. Ele coloca aqui vários atos. Nessa edição italiana que eu estou, a partir da página 217, ele diz assim: qual é o primeiro ato? Aqui ele entra em acordo total e absoluto com Santa Teresa. Um ato de humildade. Você olha para você. Depois um ato de contrição, porque se você vê sua miséria, faz um ato de contrição. E então, um ato de adoração. É como aquela genuflexão que a gente faz quando entra na igreja. Ou seja, eu estou me apresentando para Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adorá-lo. Você faz uma genuflexão, está se apresentando, está dizendo, estou aqui. Estou aqui. Pois bem, agora veja. Aí vem a parte específica da meditação, que o padre Garrigou desenvolve, e eu acho que de forma muito adequada, porque aqui é Santo Tomás, digamos assim, iluminando a meditação que é ensinada por Santa Teresa, de forma muito adequada ele mostra como na parte da meditação nós temos ali as três virtudes teologais que precisam ser desenvolvidas. Então, Santa Teresa fala, adquirir virtudes na meditação, não é isso? Pois quais virtudes? As virtudes principais que a gente precisa aqui é fé, esperança e caridade. Crescer na fé, crescer na esperança e crescer na caridade. Para crescer na fé, os atos de fé diante dos mistérios. Então, você lê uma página do Evangelho e você crê naquilo que você está vendo, está lendo. Você celebra, sei lá, uma festa litúrgica, é um mistério de uma festa litúrgica, você então faz o ato de fé naquela realidade. Né? Mas sempre não é o intelecto simplesmente como conhecimento da ciência, porque a ciência ela incha. Não, é que o ato de fé ele é humilde. O ato de fé é de quem recebe uma verdade. Você recebe a verdade de Deus e diz, creio, né? O padre Garrigou diz assim, e faz questão de ler, não é necessário raciocinar muito. O simples ato da fé teologal é muito superior a qualquer raciocínio e se torna sempre mais um olhar simples. Veja como ele está, então, nos conduzindo da meditação na direção da oração de simplicidade, que é o próximo passo, né? Quando é acompanhado de uma admiração e de um amor, ele merece então o nome de contemplação. Lembra daquele segundo passo, né? A meditação leva para a contemplação. Esse ato de fé, ele tem que então ir na direção de um ato de esperança. E o que é a esperança? A esperança, ela é basicamente um desejo. Tenho sede, eu quero isso que eu estou vendo, essa beleza. Né? Então, ele brota para um ato de caridade. Esse ato de caridade é afetivo, né? E esse ato de caridade afetivo, o padre Garrigou diz então, meu Deus, eu não quero mais mentir dizendo que vos amo. Concedei-me a graça de vos amar e de vos agradar em todas as coisas. Diligo te Domine
ex toto corde. Eu vos amo, Senhor, de todo o coração. É um arrobo, é um afeto, não é? Agora, esse afeto tem que ser depois efetivo, ou seja, é a segunda parte do ato de caridade. Não é só afetivo, mas é também efetivo. Seja feita a vossa vontade. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu quero desprezar tudo aquilo que me torna escravo do pecado, do orgulho, do egoísmo, da sensualidade. Eu quero, Senhor, participar mais desta vossa vida em abundância. Aumentai o meu amor por vós. Tu não queres que dar a vós mesmo. Tu não queres do que senão dar a ti mesmo. Eu quero receber-te e quero que tu me recebas. Então assim eu vou, esse querer é o ato de vontade, né? E finalmente se conclui num olhar de amor fiel e generoso, intimidade com Cristo. Então é uma simplificação, digamos assim, em que você lê uma coisa e você faz os 3 atos de fé, esperança, caridade. Na verdade, é o intelecto e a vontade que terminam envolvidos aqui no sopro do Espírito Santo. Uma última coisa para a gente realmente fruir, digamos assim, de toda a graça de Santa Teresa, é importante recordar uma coisa, que embora a meditação seja uma oração simples para iniciantes, é o 2º grau da oração, é importante recordar que a humanidade de Cristo, que é o objeto predileto da meditação de Santa Teresa, nunca deixa de ser uma referência para ela, mesmo nas altas esferas da contemplação e da união mística. Por que é que ela insiste nisso? Porque, infelizmente, houve uma influência platonicizante dentro da igreja, em que alguns autores místicos diziam assim, olha, se você está no beabá, né? Você está começando sua vida espiritual, então você vai lá, contempla no Evangelho a vida de Cristo, os mistérios da vida de Cristo, a humanidade, mas você tem que ir aos poucos se livrando de tudo aquilo que é corpóreo, tudo aquilo que é matéria, para ficar no puro espírito, não é? Então assim, você vai caminhar para a pura contemplação. E na contemplação você deve, então, encontrar a Trindade, e ali não há lugar para o corpo de Cristo, para a humanidade de Cristo, é a Trindade pura. Santa Teresa não aceita esse negócio, não é? Existem 2 páginas importantes que elas fazem pandan, digamos assim, uma com a outra, frente a frente, né? 2 páginas importantes. A primeira vez que ela colocou isso foi no seu livro da vida, no capítulo 22. Ela diz assim, é sempre o capítulo 22, número 1. Esses livros insistem em que se deve afastar toda a imaginação corpórea, chegando-se a contemplar a divindade. Eles afirmam que, para quem chegou tão longe, ou seja, quem avançou, mesmo a humanidade de Cristo é um embaraço, um empecilho à contemplação mais perfeita. Recorrem esses livros ao que o Senhor disse aos apóstolos quando da vinda do Espírito Santo. Digo, quando subiu aos céus. Ou seja, convém que eu vá para que o Espírito venha, ou seja, convém que o meu corpo desapareça, é assim que eles interpretam, né? Santa Teresa, é evidente, não interpreta dessa maneira e não aceita isto. E depois, anos mais tarde, quando ela escreve o Castelo Interior, nas Sextas Moradas, ela diz claramente, no capítulo 7, número 5, o seguinte: também pode vos parecer que quem usufrui de coisas tão elevadas não medite nos mistérios da sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já se exercita. Senhora,
Estamos falando aqui da sexta morada. Sexta morada é essa fase em que ela se encontra quando escreveu o Caminho de Perfeição, né? Nas sextas moradas. Ele diz, parece que quem está nas sextas moradas, então não deve mais meditar a humanidade de Cristo, já passou disso, é coisa para criança. Ela diz, não, nada disso. Este é um assunto sobre o qual me detive em outro lugar. Está fazendo a citação lá do livro da vida, capítulo 22. Embora nisso tenham me contestado e dito que não o entendo, a mim não farão confessar que se trate de um bom caminho. Então ele está dizendo claramente, senhores teólogos, me desculpem, mas eu não concordo com vocês de jeito nenhum, vocês podem ser muito sábios, mas vocês não estão sabendo qual é o caminho de Cristo, né? Dizem que são caminhos por onde Nosso Senhor leva as almas e que, quando essas já passaram do princípio, é melhor tratar das coisas da divindade e fugir das corpóreas. Pode ser que eu bem me engane e que estejamos todos dizendo a mesma coisa, mas vi que o demônio queria enganar-me por esse meio, e assim estou tão prevenida que penso que repeti-lo aqui, embora já o tenha dito outras vezes. Que penso em repeti-lo aqui. Então, ela está querendo insistir. Eu farei para que tenhais muito cuidado no que se refere a isto. Olhai, ouso dizer que não acrediteis em quem vos disser outra coisa. Procurarei explicar-me melhor do que fiz em outra parte. E aí ela vai, então, colocar como é que ela faz essas coisas, essas meditações, etc, etc. Embora já esteja na sexta morada. Então vejam que, na realidade, a meditação é o segundo grau de oração, não é? Quem está plenamente em contemplação é evidente e não está discorrendo em meditações, mas nem por isso se descarta essa realidade amorosa com a humanidade de Cristo, não é? Então, até mesmo os contemplativos e místicos mais elevados, né, ainda vivem desta humanidade de Cristo, vivem desse saber, desse saborear, desse estar junto com a humanidade de Cristo, né? Então, basicamente, era isso que eu queria partilhar com vocês com relação à meditação. Então, para amarrar as coisas e podermos aqui concluir e dar um espaço para vocês fazerem perguntas. Vejam. A oração vocal, ela é importante porque ela incita a nossa devoção no início da caminhada. Mas a partir do momento em que você vai crescendo, é necessário passar mais para a meditação. Desde que você já tenha uma certa vida de virtude, porque senão você vai distorcer tudo. O que é que você faz na meditação? A coisa é muito simples. Todo esse falatório aqui pode se resumir em duas coisas básicas, não é? Com a fé e, portanto, com o intelecto, porque a fé ela está no intelecto apoiado pela vontade e auxiliado pela graça, evidente. A fé, então, me faz contemplar uma luz. A gente, então, vê essa luz, medita sobre ela, etc, etc. E ao meditar sobre ela, isso afeta a vontade. E a vontade, então, faz com que surja em mim um afeto. E esse afeto deve ser levado a efeito, ou seja, deve ser efetivo, deve haver propósitos, virtudes, né? Devem crescer na nossa alma. Se nesse caminho eu faço um ato de fé, eu estou, então, fazendo crescer as virtudes teologais propriamente ditas e me preparando para o próximo passo, que é a oração afetiva. Não é? Por quê? Porque, de fato, a oração afetiva, ela tem elementos que já estão aqui na meditação, mas ela é muito mais, digamos assim, ela começa a ser já uma porta de entrada que vai nos levando já para um caminho mais próximo da via mística. Tá bom? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para responder algumas perguntas. Até já! Voltamos então para responder algumas perguntas, lembrando que eu não sou um oráculo, né? Ou seja, não tenho resposta para tudo. Mas aquilo que eu puder responder, espero não pecar de presunção falando daquilo que não entendo. Começamos com o Renan Cunha.
Porque no catecismo, na parte sobre oração, meditação e oração mental são distinguidos e nos clássicos de espiritualidade são tratados como a mesma coisa. Veja, Renan, o que acontece é o seguinte, se você for olhar, são distintos mesmo. Por quê? Porque a oração mental, na verdade, ela não é uma das fases da oração. Ela simplesmente é uma realidade em que você faz oração, né, privadamente, etc. e tal. Então, em termos técnicos, quando, por exemplo, o Código de Direito Canônico pede que os padres façam oração mental, né? No fundo, isso termina sendo um sinônimo de quê? Um sinônimo de que você tenha um tempo para rezar, uma oração que seja sua, e que você esteja lá, como diz Santa Teresa, tratando de amizade com quem sabe que ama você. Com quem você sabe que ama você. Pronto. Isso é oração mental. Esta oração mental, ela pode ser a oração vocal, a meditação, a oração afetiva. Tudo isso é oração mental. Então, na verdade, a oração mental é mais uma coisa para dizer assim, olha, tenha um tempo de oração que seja seu. Algumas pessoas até rejeitam um pouco a palavra oração mental porque acham que é redutiva. De fato, se você acha que mental é no significado, a acepção moderna do termo, em que é só um intelectualismo, etc., então, de fato, soa mal essa história de oração mental. Nós vimos aqui que a coisa envolve afeto, amor, etc., não é só o intelecto. Então, é que as palavras antigas vão ficando equívocas com o passar do tempo. E a meditação propriamente dita tem essa característica, né, que é o que diferencia das outras orações. O Royo Marin, ele diz assim, quando ele define o que é meditação, ele diz assim, meditação pode definir-se como a aplicação razoada da mente a uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Só nessa definição aqui ele já pôs todo o itinerário praticamente, né? Então ele diz assim, é a aplicação da mente, por isso nesse sentido é oração mental. Mas tem uma diferença, né? Então poderíamos dizer que o gênero próximo é oração mental. A diferença específica da meditação é que esta oração mental é uma oração mental onde onde a mente se aplica razoadamente, ou seja, discursivamente, de forma meditativa. Ela vai como que raciocinando, ou se quiser a palavra, como que ruminando. Enquanto outras orações mentais não fazem isso necessariamente. Você não está ruminando uma verdade, não é? Então, existe realmente uma diferença, o catecismo tem razão, tá? Então, vamos lá. Luzia Aparecida Caetano, Padre, sua bênção. A récita do terço é uma forma de meditação, onde nós meditamos os mistérios da nossa redenção? Sim, num sentido amplo da palavra meditação, é isto sim, né? Embora a própria forma de nós anunciarmos os mistérios, a gente não fala meditação, a gente fala contemplação, não é? Contemplamos tal mistério. Então não é necessariamente uma realidade de meditação discursiva em que você vai ruminando coisas, mas às vezes é também uma realidade muito intuitiva, né, onde você se coloca diante daquele mistério. Mas claro, tem esse aspecto meditativo sim, né?
Então, digamos que enquanto meditação, no sentido amplo da palavra, sim, o rosário é uma meditação. Mas no sentido estrito da palavra, meditação mesmo é quando você se detém para fazer uma meditação de uma verdade, né? Como diz o Rui Marim, de forma discursiva, etc., para amar esta verdade. Então, é isso que faz com que não seja estudo teológico, né? Se você ama, você já aplicou ali a vontade, coisa que o estudo teológico não te proporciona. Então, você, de forma arrazoada, pensa aquela verdade, para amá-la, né? E praticá-la com o auxílio da graça. Então aí você tem o que é meditação. Regina Lara Rezende. Sua bênção, Padre Paulo. Quando e como devemos buscar um diretor espiritual? Tem que ser um religioso? Olha, Regina, diretor espiritual é uma especiaria rara no mercado atualmente, né? Ou seja, os livros antigos todos falam que a necessidade de um diretor espiritual, necessidade de um diretor espiritual. Bom, se você encontrar, né? Se você sair no mercado com a lâmpada de Arquimedes procura um diretor espiritual, se você o encontrar, agarre com as duas mãos, porque é uma realidade muito rara. Pergunta, tem que ser um religioso? Bom, tem que ser alguém que seja de confiança e tenha conhecimento dessas coisas espirituais, né? O grande problema atual é o seguinte: a maior parte das pessoas que buscam um diretor espiritual, na realidade, o que encontram é um conselheiro que vai guiá-las pelo caminho dos psicologismos. É isso que a gente encontra hoje em dia, ou seja, gente que de vida espiritual entende muito pouco, mas vai dizer platitudes, lugares comuns, psicologismos, coisas assim. Então, se é para ter isso, então é melhor não ter. Tá? Não estou aqui dizendo absolutamente nada daqueles que são obrigados canonicamente a ter diretor espiritual. Por exemplo, os seminaristas. Os seminaristas têm que ter um diretor espiritual, mas a finalidade do diretor espiritual do seminário, ela não é necessariamente a direção espiritual dessa forma clássica que nós estamos falando aqui. A direção espiritual é uma tarefa, para os seminaristas, é uma tarefa canônica técnica, que é o seguinte: você vai com aquela pessoa que é de confiança do bispo e você então abre para aquela pessoa a parte da vida que você gostaria de abrir, né? Para que, se apresentando assim com tranquilidade, você receba daquela pessoa um juízo, um julgamento, se você pode ou não, no fim do processo formativo, pedir a ordenação. É uma coisa muito técnica o diretor espiritual no seminário. Tanto que o Código de Direito Canônico distingue, e essa é a interpretação do meu professor, o padre Ghirlanda, né, jesuíta, ele defende que existem no Código de Direito Canônico para os seminaristas, existem 3 figuras bem diferentes. Uma é a do diretor espiritual canônico, outra é do confessor, e uma terceira é chamado tecnicamente no código, no latim original, de moderator totius vitae spiritualis, ou seja, um moderador de toda a vida espiritual. Este aqui é que é o diretor espiritual clássico, ou seja, onde você vai abrir toda a sua vida espiritual para ele. Enquanto o diretor espiritual canônico, você não sofre nenhuma pena se você se abrir com confiança, mas se abrir só parcialmente para o diretor espiritual canônico. Por quê? Porque é uma forma que a igreja tem de proteger a consciência do seminarista, já que aquele diretor espiritual do seminário não foi escolhido pelo seminarista. Ele foi
foi uma lista que lhe foi imposta, né? O seminarista ele tem que escolher daquela lista dos padres delegados pelo bispo para ser diretor espiritual, porque, na verdade, eles são assistentes no discernimento se aquela pessoa deve ou não ser ordenada, não é? Então, são coisas bem diferentes. Então, vamos lá. Cláudio Júnior, Padre Paulo. Para chegar à oração interior é necessário ir à missa todos os dias, rezar o terço, o breviário, etc. Olha, Cláudio, não digo tanto o breviário e o terço, e nem mesmo ir à missa todos os dias, mas a comunhão diária, são duas coisas diferentes, né? Ir à missa e comungar. A comunhão diária é certamente um caminho extraordinário para alcançar uma vida interior. Você vai dizer assim, mas padre, não é obrigado a ir à missa para receber a comunhão? Olha, pelo Código de Direito Canônico, não. Pelo Código de Direito Canônico, se as pessoas pedirem a comunhão por alguma razão razoável fora da missa, os padres deveriam dar a comunhão. Não me venham dizer por que é que não dão. Aí já sou... Você não me coloque uma saia justa, né? Eu não estou aqui para responder os porquês da sua paróquia, sua diocese, sua situação de vida. O fato é o seguinte, o direito canônico diz que se os fiéis têm alguma razão, né, plausível para não poder participar da missa, para dentro da missa receber a comunhão, eles podem pedir a comunhão fora da missa. Tanto que antigamente, por exemplo, em São Paulo e nas cidades grandes, né, nos horários assim durante a manhã, etc., de meia hora ou de uma em uma hora, nas grandes igrejas havia um serviço de comunhão. As pessoas recebiam a comunhão e então, depois de recebida a comunhão, iam lá, ficavam seu tempo em oração, etc. Não havia missa, tinha simplesmente a comunhão. As pessoas iam lá e comungavam. Não é? Por quê? Porque estavam no centro da cidade, estavam trabalhando, etc. e tal, passavam lá para comungar, comungavam e então se recolhiam em oração, porque a parte da comunhão, ou seja, a preparação para a comunhão e a ação de graças é muito importante. Os liturgistas atuais abominam isso daqui. Se você disser isso para um liturgista, que o Padre Paulo diz que se pode receber a comunhão fora da missa, né, os liturgistas vão me odiar, porque imagina, é um absurdo, a comunhão só tem sentido dentro da missa. É opinião de liturgista. Eu não estou dizendo uma opinião minha, estou dizendo o que o Código de Direito Canônico diz. Estou dizendo aqui que é a lei da igreja. Os fiéis teriam o direito. E eu vejo vantagens espirituais maravilhosas nisso, em comungar. Comungar todos os dias. Por quê? Porque na comunhão, você tem ali, durante 10 a 15 minutos, enquanto as espécies eucarísticas estão no seu coração, você tem aquilo que os grandes místicos têm. Ou seja, toda essa coisa da vida interior em que a gente vai progredindo pela fé, né, aos trancos e barrancos, passando de um nível de oração a outro, até chegar finalmente à união com Cristo, como os grandes místicos têm, Jesus resolveu o nosso problema democratizando isso através da Eucaristia. Então, os grandes místicos têm isso o dia todo. Nós temos nos 10 e 15 minutos da comunhão. Se a gente tiver isso todos os dias, isso é uma mão na roda, é um auxílio muito grande para o seu progresso espiritual. Tá? Muito bem. Carlos Isaac. Padre Paulo, sua bênção. Santa Teresa fala que quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome São José por mestre e não errará o caminho. Mas como seria esse tomar São José? Poderia explicar melhor? Olha, Carlos, é como Santa Teresinha, que também... Esse negócio de diretor espiritual é um problema. Santa Teresinha tinha um diretor espiritual que deveria acompanhá-la por carta. E durante a sua vida, Santa Teresinha escreveu dezenas de cartas para esse homem. Um jesuíta, que depois foi para o Canadá. E ela escrevia para o Canadá e o sujeito recebia as cartas da santa. Nunca escreveu de volta. Chegou uma hora que ela disse, sabe uma coisa? Jesus, você vai ser o meu diretor espiritual, ponto, acabou, esse homem que fique para lá. E um dos maiores crimes cometidos na história da humanidade
é o fato que esse sujeito, né, quando abriram o processo de beatificação de Santa Teresinha, foram lá perguntar: escuta, o senhor foi diretor espiritual de Santa Teresa durante da serva de Deus, né, Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face, e ela escreveu muitas cartas para o senhor. Cadê as cartas da santa? Ah, eu queimei. Não ficou nenhuma. Isso é quase um crime de genocídio. Isso é uma coisa assim absurda. Mas tudo bem. Então ela diz: olha, meu diretor espiritual é Jesus. Santa Teresa d'Ávila, quem não tem, procure São José. O que é que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte, meu irmão: se você não tem ser humano que te aconselhe, não é? Procure o caminho da tradição da igreja, através das boas leituras, etc. e tal, dos manuais, dos livros de oração seguros. E depois de ter estes livros, peça a Deus o Espírito Santo, com auxílio de alguns santos da sua devoção. São José, no caso aqui aconselhado por Santa Teresa, Jesus foi aquele que Santa Teresinha escolheu, etc. Seja como for, você procure auxílio espiritual. Procure o auxílio do seu anjo da guarda, que está aí para isso. O anjo da guarda está para levar você para o céu, né? Procure santos que te ajudem. Existe essa iluminação, mas é pedir, né? Pedir mesmo essa assistência. E essa assistência é eficaz. Por quê? Porque existem luzes interiores. Tem momentos da vida em que você não sabe por que apareceu aquela ideia na sua cabeça, né? E você vai depois fazer o discernimento dos espíritos e vai ver que aquilo lá foi uma coisa providencial, uma coisa divina. E que te faz um bem enorme, né? Tá bom? Então, não é questão de mágica, é questão de confiança, né, na ação divina, quando a gente não tem a assistência dos seres humanos ao redor. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Hoje e amanhã iremos falar a respeito da oração afetiva. Que Deus abençoe você. E nesse dia da transverberação de Santa Teresa d'Ávila, vamos mais uma vez receber a bênção através da relíquia da nossa Santa Madre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.